Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos. Que neste momento, neste exato momento, enquanto nós falamos, enquanto nós ministramos a palavra de Deus, ensinamos a palavra de Deus, a palavra que é espírito e vida, então que essa palavra, que esse espírito, que essa vida seja transmitida para vocês, que haja luz na sua vida, na sua casa, na sua família, que haja salvação, que haja revelação do Altíssimo, da grandeza dele para você. Bom, nós estamos falando sobre Ezequiel 37. E seria muito bom mesmo para você ler o texto e procurar meditar nele, como nós temos meditado, para você mesmo ter a segurança, o espírito da palavra de Deus dentro na sua mente. Então, recapitulando, capítulo 37, versículo 1 de Ezequiel diz: veio a mim a mão do Senhor, o profeta falando, o servo de Deus. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me fez sair no Espírito do Senhor. Isso me faz, como já falamos, isso me faz entender que o Espírito do Senhor, com a sua mão, a palavra do Senhor, usou a sua mão para remover o profeta de onde ele estava, que era uma zona de conforto, provavelmente, e o colocar numa zona de desgraça, de aflição, de dor, uma zona sem esperança, que não há esperança. Porque imagine um vale de ossos secos. Não tem esperança para esses ossos secos. Mas talvez você esteja pensando nisso. Eu sou um vale de ossos secos. Não há esperança para mim. Não existe esperança. Claro que há esperança para você. Porque se houve para aqueles ossos secos, não vai haver para você? Então, Deus é o mesmo. O que ele fez naquele dia, naquele momento, ele faz com você agora, aí enquanto você me ouve. É só você desejar, querer realmente almejá-lo. É só você realmente tiver sede de conhecê-lo. Ele vai se revelar para você. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Aí ele me faz a pergunta, o Senhor me faz a pergunta, Ezequiel falando: filho do homem. Ele chama Ezequiel de filho do homem. Jesus também é chamado de filho do homem, não é? Que foi o servo perfeito, exemplo de servo. Filho do homem, porventura viverão estes ossos? Porventura esses ossos poderão viver? Há chance para eles? Há esperança para esses ossos secos? Obviamente, Ezequiel disse: tu sabes, Senhor. Senhor Deus, tu sabes. Ele não podia responder, porque ele sabia que Deus podia todas as coisas, mas ele mesmo não tinha aquela capacidade de compreender a grandeza do Altíssimo. Então ele disse: sim, Senhor, tu sabes. Talvez você faça assim essa mesma pergunta: será que tem jeito para mim? Será que há solução para esse
saco de ossos secos que eu tenho sido até hoje? Ah, minha amiga, com toda certeza, tão certo como Deus existe, há também esperança para você e para todos quantos estão nos ouvindo e para todos quantos vierem ouvir a palavra de Deus, a palavra do Altíssimo, não a palavra do Bispo Macedo, mas a palavra de Deus. Há esperança, sim, claro que há, porque Deus é Deus, não há nada difícil para Ele, não há nada impossível para Ele, Ele é Deus. Então Ele me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Pode ser que o osso seco não tenha ouvidos para ouvir a palavra de Deus, mas isso não importa. Quando Deus fala, tudo ouve, tudo vê, porque Deus é Deus. Ele não joga a conversa fora, Ele não fala a palavra à toa. Se Ele fala, é porque há ouvidos para ouvir. A mesma coisa é contigo, minha amiga, com você, que Deus falou para o profeta, profetiza, fala, anuncia para estes ossos secos. E diz assim, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Talvez seria bom que você pudesse fazer, ir num espelho, diante do espelho, e falar para você mesmo, osso seco, ouvi a palavra de Deus. Ouvi a palavra de Deus, osso seco. Fale isso. Fale isso. Faça isso. Olhe-se no espelho, você que se sente um saco de ossos secos. Fale para os ossos secos. Assim diz o Senhor. O profeta falou. O profeta repetiu a palavra de Deus, obedeceu a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, ossos secos. É loucura, não é? Loucura para os que se perdem, mas para nós o poder de Deus, sabedoria de Deus. Então ele disse, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Deus está falando para você isso. Deus está falando exatamente isso para você. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Quer dizer, veja que Deus fala tudo no futuro, fala de um futuro, olha, porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Pega esse versículo 6, que Deus fala assim, olhe-se no espelho, você que tem sido um saco de ossos secos, você que diz, não há esperança para mim, então olhe-se no espelho e diz, eis que o Senhor Deus diz. Você tem fé para isso? Você tem fé para isso? Agora, claro, entra no quarto, fecha a porta, tranca a porta para você fazer isso. Porque se alguém vê você fazer isso, provavelmente não vai compreender, vai dizer que você está ficando louca ou louco. Vai arrebentar. Faça isso. Faça isso. Você pega, por exemplo,
Digamos que você está com câncer, um câncer no seu corpo. Você está sozinha. Aonde está o câncer? Se for possível, coloque o câncer diante do espelho. Abra sua roupa. Coloque o seu corpo nu ou desnudo, praticamente, e fala: osso seco, câncer, tuberculose, AIDS, Covid, vírus do inferno, vida miserável, carteira sem dinheiro. Pega a sua carteira sem dinheiro, mostra assim para o espelho. Tudo você profetiza. Faça isso. Ô bispo, o senhor está falando para fazer loucura. É isso aí. Faça isso, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Faça isso que você vai ver o que vai acontecer. Porque quem fizer, movido pela fé na palavra de Deus, pela certeza que Deus cumpre aquilo que Ele promete, vai receber o benefício. Mas veja que Deus fala: porei, farei, estenderei, porei em vós espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. E sabereis que eu sou o Senhor, o único Senhor. Ninguém mais é Senhor. Não existe Senhor. Só existe um Senhor. Nos céus e na terra só existe um Senhor, mais ninguém. Você que me ouve e que tem chamado tantas pessoas de Senhor, 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 eu aprendi desde a infância a respeitar os mais velhos e chamá-los de Senhor, 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 Senhor. Mas a Bíblia nos ensina algo maior, mais profundo, que só um é Senhor. Todos nós somos meros humanos e nada além disso. E se servimos ao Senhor, somos servos. Se não o servimos, aí somos um monte de carne. Para que nós possamos servi-lo, nós temos que ressuscitar a nossa carne. A nossa vida tem que refletir a glória dele neste mundo, para que nós possamos, então, dizer que ele é o nosso Senhor. Então ele diz assim, no versículo 7, então, o profeta falando, o profeta, agora quem está falando é o profeta. Então profetizei como se me deu ordem, quer dizer, eu fiz exatamente como o Senhor me mandou. E houve um ruído. Você imagina o barulho que houve naquele momento. Cada osso buscando o seu próprio osso. E houve um ruído enquanto eu profetizava, quer dizer, enquanto eu falava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Ah, que maravilha! Você está imaginando? Você consegue, fechar os olhos e imaginar-se no meio desses ossos secos? Você consegue fechar os olhos e imaginar-se o próprio osso seco? Cheio de ossos secos, você é um daqueles ossos. E quando profetizei, enquanto profetizava, diz o profeta, e fez um reboliço. É isso que faz. Talvez você não ouça o barulho dos ossos secos se ajustando aos outros ossos secos. Provavelmente você não vai ouvir esse barulho. Porque esse barulho é feito no mundo espiritual. É uma guerra entre a luz e as trevas. É uma guerra entre as suas emoções e a sua razão. É uma guerra entre o seu coração e a sua mente, o seu intelecto. E é óbvio que quando a pessoa obedece à palavra de Deus, vence o intelecto, a razão.
a fé racional. E a emoção fica de lado. Então, esse ruído você não vai ouvir fisicamente, mas você vai ver com o passar dos dias, das horas, você vai vendo uma transformação. Pode ser que demore 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, mas não importa. O que vale não é você ver o resultado na hora, mas você saber do resultado final. Entende? O importante não é você ver, sentir, tocar, que é o que o coração almeja, mas o importante é você saber, que é na mente, no intelecto, você ter a certeza de que a batalha já foi vencida, porque você profetizou, você falou a palavra de Deus, a palavra que vem do trono do Altíssimo. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, quer dizer, sobre os ossos, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então, presta atenção, minha amiga. Eu quero parar aqui um pouco e dar continuidade amanhã sobre esse assunto. Mas aqui eu quero fazer um intervalo especial. Quantas e quantas são as pessoas na Igreja Universal, que vêm na Igreja Universal em busca de soluções, cura, libertação, restituição do que perdeu, resgate da sua própria vida. Quantas são as pessoas que têm sido abençoadas economicamente, têm sido abençoadas na família, restituída a família, o lar, ou têm conquistado uma família. Quantas não têm sido as pessoas que têm aceitado Jesus como Salvador, se batizado nas águas, mas o corpo, ou melhor, os ossos se tornaram num corpo, mas esse corpo não tinha espírito. E porque não tinha espírito, esse corpo acabou se deixando levar pelo coração e começou a cuidar da sua própria vida, das suas conquistas, ou administrar, ou investir, ou se empenhar mais para conquistar mais do que lhe havia sido dado. E se esqueceu do Espírito. Talvez você seja apenas um corpo, nada além de um corpo. No fundo, talvez você seja apenas um defunto. Um defunto. Você anda para lá, anda para cá, mas você está morto. Os ossos já foram cobertos com carne, com nervo, com pele. Você é uma pessoa que já conquistou, mas não tem o Espírito. E quem não tem o Espírito de Deus continua morto ou morta. Se você não tem o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, você continua sendo pobre, miserável, você continua sendo um saco de ossos secos. Se você não tem o Espírito de Deus, você não tem vida. Eu não estou tratando aqui
de pessoas que dizem: ah, mas eu sou evangelista, ah, mas eu sou obreiro, ah, mas eu trabalho na obra, eu faço caridade. Não, isso aí não é nada. Isso não é nada. Você pode fazer tudo, mas se você não tem o Espírito de Deus, você é um defunto. Você é um defunto. E se você não cuidar para receber o Espírito Santo, logo, logo você vai apodrecer e vai voltar ao vale de ossos secos. É isso que você quer? Claro que não, bispo. Claro, eu não vou querer isso. Então, minha amiga, priorize o Espírito Santo na sua vida. Enquanto você não receber o Espírito de Deus, não fique satisfeito. Ah, mas eu resolvi meu problema com a família, eu voltei para casa, para minha mulher, agora estou com a minha família, meus filhos, meu esposo, eu tenho o carro do ano, eu tenho uma casa boa, o meu salário, o dinheiro que eu ganho, poxa, me dá para viver uma vida tranquila, em paz. Nada disso é suficiente, porque um corpo sem espírito não vale nada. Não vale nada, é simplesmente um corpo, mais nada. Então, sem o Espírito Santo, não adianta você ser pastor, não adianta você ser bispo, você pode ser arcebispo, você pode ser cardeal, você pode ser papa, você pode ser o que você quiser, mas continuará um saco de ossos secos, morto nos seus delitos e pecados, morto ou morta para Deus. Você está viva, aparentemente viva, para o mundo, para o mal, para o diabo, mas para Deus você morreu, você está morta. Então, hoje, quarta-feira, vá com essa sede: oh meu Deus, hoje eu tenho que resolver esse meu problema, esse é o meu problema. O que adianta o Senhor me ter dado nervo, colocado carne, estendido pele, me feito um ser, digamos, um defunto. Sem o teu espírito, eu não vou a lugar nenhum. Sem o teu espírito, eu estou perdida, eu estou morto, tanto quanto os ossos secos. Qual a diferença entre um osso seco e um defunto? Nenhuma. Porque cedo ou tarde, aquele defunto vai se transformar em um osso seco, em osso seco. Mas, quando recebe o Espírito Santo, aí é para arrebentar. Aí sim, você tem a riqueza de Deus dentro de você. Você se torna a glória de Deus onde quer que você for. Você se torna a glória de Deus nesse mundo, o perfume do Senhor Jesus. Você se torna uma fonte de água viva que vai jorrar por toda a eternidade. Por favor, use a sua inteligência, só um pouquinho. Só um pouquinho. O que adianta ganhar o mundo inteiro se continuar morto ou morta? O que adianta ser a pessoa mais rica desse mundo, de dinheiro, mas ser um defunto? O que adianta? Nada. Mas se tiver o Espírito Santo, aí já era. Procure isso. Hoje, vá na igreja, vá com essa gana, vá com sede. Não vá na igreja hoje para cumprir uma obrigação. Eu tenho que ir porque hoje é o dia disso, é o dia daquilo, eu vou lá. Não, eu tenho que ir na igreja. Faça isso. Vá na igreja em busca, com sede e fome
de justiça, com sede e fome de aprender, com sede e fome para entregar a sua vida no altar. Se você já recebeu o Espírito Santo, vá na igreja hoje para dar um pouquinho que você tem para as pessoas que forem com você ou que você encontrar lá na igreja que estão precisando de uma ajuda, uma palavra. Leve alguém, faça um bem a si próprio, fazendo bem ao seu semelhante. É o segundo grande mandamento. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.